Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Sérgio Franceschini. Vou falar um pouquinho para vocês de uma técnica chamada fitoacupuntura. Tá? A fitoacupuntura nada mais é do que a gente fazer uma estimulação nos pontos de acupuntura ou em qualquer parte do corpo com plantas. A nossa base na fitoacupuntura são sementes. Mas a gente não usa só as sementes, né? A gente trabalha com outras partes da planta também. Então a gente vai ver alguns detalhes. Antes eu vou contar para vocês um pouquinho de uma lenda urbana, vamos dizer assim. Para mim não ficar me apresentando toda a história, né? A maioria de vocês sabem que eu já estou nessa área há muito tempo. Ano que vem eu completo 25 anos de consultório. E já tenho quase 30 de acupuntura, né? Então a gente já está nessa brincadeira há muito tempo. E as plantas entraram na minha vida há muito tempo antes disso. Essa história toda começou desde uma criança que sempre procurou entender como é que a natureza funcionava, né? Como é que tudo que existia ao redor era interessante. Eu ainda sou de uma geração em que a gente tinha muito contato com a terra, né? Hoje a maioria das pessoas está muito longe dela. Eu nasci na terra mesmo, apesar de eu ser de São Paulo, apesar do sotaque de caipira também, mas eu sou de São Paulo. E a gente sempre teve contato com plantas, com bichos, com os animais. Mas uma coisa que sempre me gerou curiosidade foi exatamente a semente das plantas. A minha ideia desde criança era procurar entender como é que uma semente, que era uma coisinha minúscula, meio que insignificante, conseguia se transformar numa árvore que poderia chegar a 50 metros de altura, viver 50, 100, 200, 300 anos. Então foi desde criança essa coisa de tentar entender esse mecanismo que me levou para a área de ciências mesmo, né? Me formei em biomedicina para tentar juntar isso tudo, para poder entender como é que o ser humano, ou o ser vivo em geral, funcionava. Muito bem, depois desse tempo, trabalhei muito com pesquisa, me dediquei muito a pesquisar planta, na parte de ciências mesmo, na parte de laboratório, e depois eu fui para a acupuntura. A acupuntura me abriu um campo completamente diferente, onde eu consegui ver que ciência e energia tem tudo a ver. Onde a maioria das pessoas acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente conseguiu juntar tudo isso. E no passar desse tempo todo, a gente foi percebendo que a energia contida numa pequena semente conseguia produzir uma planta, não só porque ela tinha uma série de princípios químicos, porque ela tinha uma coisa essencial chamada energia. E com o passar do tempo a gente foi juntando isso tudo, a gente começou testando isso, né, experimentando nos pacientes, e o que chamou minha atenção foi as sementes chinesas, né? Através das sementes chinesas, as sementes que hoje a gente usa semente de mostarda, mas na minha época a gente, se queria usar a semente, você tinha que trazer a semente, ou alguém tinha que trazer a semente de contrabando da China. Naquela época que eu comecei a acupuntura, a gente tinha uma dificuldade enorme em conseguir material, né, para poder trabalhar. Então, as próprias sementes geravam uma dificuldade tremenda para a gente poder usar na aurícula, usar na sistêmica, seja lá onde for. Muito bem, aí tentando juntar tudo isso, tudo que eu sabia, desde 93 eu comecei a fazer pesquisa exatamente para substituir essa sementinha aqui, tá? Hoje é que eu falei para vocês, a gente usa semente de mostarda. Naquela época não, naquela época a gente usava a semente da vacária, que é da família da mostarda, mas ela não cresce aqui no Brasil. Então a gente conseguiu trabalhar com sementes diferentes na tentativa de substituir isso. A ideia foi, bom, se eu sempre pesquisei plantas, se eu sempre trabalhei com sementes, se eu sempre procurei entender como é que uma planta se desenvolvia, como é que uma planta crescia, por que eu não posso usar uma semente que eu tenha no meu quintal?
Por que eu preciso usar uma semente que vem lá da China com uma característica diferente, inclusive até com uma característica energética diferente? Muito bem, começamos a experimentar e a gente juntou algumas coisas. Tá? Essa planta que vocês estão vendo aí é conhecida como chapéu de Napoleão, ou também conhecida como aguaí. Pouca gente conhece a planta em si, muita gente conhece a semente, mas essa planta faz parte do nosso país desde que ele existe. Tá? Essa planta está no nosso país desde antes da descoberta do Brasil. O índio sempre usou essa planta, né? E essa planta tem uma característica mística. Ela serve como um amuleto e, ao mesmo tempo, ela serve ou é utilizada em rituais de cura. Bom, com as pesquisas, foi se descobrindo que essa semente tem um campo energético gigantesco. Tá? Essa semente caracteriza um campo energético. Então, se a gente vai juntar tudo o que se pensa, o que se conhece, da terapia indígena, junto com a terapia que foi trazida pelos nossos colonizadores, a gente vê essa semente sendo usada aqui no Brasil muito até a década de 60. Até a década de 60, praticamente todas as pessoas tinham essa planta em casa. As pessoas plantavam ela para poder carregar a energia positiva que ela trazia. Então a ideia era ter essa planta sempre no meio do terreno. Plantava-se no meio do terreno para poder ter uma energia boa em volta dela. Muito bem, o índio não. O índio trabalhava com ela para rituais de cura. Então usava-se, ou usa-se ainda essa semente, para quando o índio vai entrar na selva, por exemplo. Ele vai caçar numa mata que ele nunca entrou. Para entrar nessa mata, ele carrega sempre a semente de aguaí. Tá? O índio chama ela de aguaí. Por quê? Segundo ele, numa mata onde eu não conheço, essa mata pode ter maus espíritos. Então a semente é utilizada exatamente para isso, tá? Para espantar os maus espíritos. Muito bem. Bom, foi se passando o tempo, as pessoas aqui no Brasil, principalmente nas grandes cidades, começaram a usar essa semente em contato com o corpo. A crendice popular diz que essa semente tem a capacidade de manter a sua energia, tá? E ao mesmo tempo fazer com que você não receba energias dos outros. Então você consegue fazer um campo energético utilizando essas sementes. E as pessoas diziam que quem usa a semente de chapéu de Napoleão em contato com o corpo nunca tem reumatismo. Tá? Bom, é o que acontece. Se a gente for medir essa semente, a gente vai ver que, se a gente for usar os aparelhos de radiestesia, a gente vai ver que essa semente tem uma característica anormal, né? Diferente de outras plantas. Muito bem. Então a ideia sempre é utilizar uma semente em contato com o corpo. É uma proteção. Eu acho que até a gente, como terapeuta, tem que ter uma exatamente para você se proteger. Tá? Você proteger a sua energia, proteger a energia do seu paciente. Manter a sua energia íntegra para poder trabalhar. Muito bem, eu conheço essa semente desde que eu nasci. Tá? A gente usa essa semente, a minha está sempre comigo. É uma proteção mesmo. Quando a gente vai caracterizar essa semente, a gente vê que ela tem alguma coisa muito parecida. Tá? Energias de equilíbrio. Yin e Yang. É uma das únicas sementes que, se você quebrar ela, se você abrir essa semente, se você abrir a castanha, você vai conseguir ver exatamente as duas características, tanto Yin quanto Yang. Por isso que ela é dividida dessa maneira. Ela é cortada em 4, um lado Yin, um lado Yang. Ela tem o equilíbrio energético. Muito bem. Essa semente fazia parte da minha vida, todo mundo usava. Essa semente usava-se até para dor. Ah, você tem dor de cabeça? Pega a semente e põe em cima da dor. Tá? Ela vai dar um alívio. Vocês vão ter oportunidade de experimentá-la, porque agora vocês conhecem. Né? E aí a gente tem um monte de crendice popular em cima dela, que a gente não vai falar porque não dá tempo, mas para vocês terem uma ideia.
Aí, através das minhas andanças, a gente começou a ver uma outra semente, que também utilizada pelos índios. Uma semente que tem características Yin, características Yang, porém o índio sempre fez uso dela. Uma planta também que está no nosso país, desde que ele é país. E aí, essa semente de urucum, ela tem características muito definidas, tanto Yin quanto Yang. A semente de urucum, só para a gente ter uma ideia, ela tem uma cápsula, tá? Essa cápsula pode ser amarela, pode ser vermelha, mas com o passar do tempo ela vai secando, ela fica marrom. E essa cápsula é toda espinhosa, característica Yang, né? Aquela coisa forte. Porém, se você colocar a mão, esses espinhos são moles e macios. Característica Yang, mas ela é Yin. Toda semente está dentro da planta, a gente caracteriza como Yin, né? Está lá dentro fechada. Só que quando você abre essa semente, ela é vermelha, ela é Yang. Tá? Então, a planta toda é assim, tá? Tem vários aspectos. Ela tem exatamente as duas energias, a energia Yin e a energia Yang. Uma semente também de equilíbrio. Então, qual é a história? O índio também sempre usou a semente de urucum. Essa semente sempre foi utilizada pelo indígena. Tá? Não em rituais, tá? Normalmente a gente pensa no índio pintado, é quando o índio pinta de vermelho ele vai para a guerra. Né? O índio que vai para a guerra pintado de vermelho é o índio americano, tá? Não é o índio brasileiro. O índio se pinta para se proteger, então ela é uma planta, inclusive, que te protege do sol, ela protege de raios UVA e UVB, e ao mesmo tempo ela é um ótimo repelente. Tá? Mas o índio usa ela como anti-inflamatório. Essa que é a grande curiosidade. Todo tipo de inflamação, o índio usa urucum. Seja a nível de pele, ou seja, internamente. Pesquisas mostraram que o princípio ativo que gera esse fator anti-inflamatório está exatamente no arilo, que é a partezinha vermelha da semente. Tá? Bom, aí fui juntando tudo. Então, aquela minha vontade de usar uma semente que não fosse aquela chinesa, com o que eu conhecia, com o que eu fui conhecendo de sementes, com o que eu fui usando de plantas, a gente montou um trabalho. Esse trabalho foi de 93 a 98. A gente foi testando isso em pacientes, fomos testando em gente, fomos testando em bicho, testando em animais, até que em 98, num congresso do SEAT, na época era o 7º congresso do SEAT, tá? A gente lançou essa técnica. Muito bem, essa técnica, a partir daí, virou meio que uma coisa assim, sem querer, mas eu comecei a divulgar isso para o Brasil todo. A gente começou dando palestra para todo lado, a gente virou meio que notícia, né? A gente saiu em tudo que era mídia na época. Por quê? Por causa da simplicidade da coisa. Tá? Uma técnica simples, fácil e barata. Tá? Uma técnica de custo praticamente zero. Eu preciso de semente e preciso de esparadrapo. Ponto. Mais nada. Tá? Então aí que a história foi pegando. A gente foi divulgando esse trabalho todo e a base é exatamente essa. A gente foi descobrindo ao longo das pesquisas que quando eu usava só a semente chinesa, eu tinha um efeito, tá? Que era o efeito da pressão. A gente sabe que funciona tranquilamente, tá? Não é uma crítica não, o efeito da pressão existe. Estou pressionando o ponto, estou gerando alguma coisa, tá? Estou gerando um estímulo. Mas, a partir daqui, a gente começou a estudar. Bom, por que quando eu uso uma semente específica, eu vou ter um resultado mais rápido? Aí a gente começou a juntar as coisas. Fomos percebendo que ao invés de eu ter um efeito, quando eu uso uma semente específica para patologia, eu passo a ter vários efeitos. Eu passo a ter liberação de princípios ativos,
eu passo a ter liberação de energia e passo a ter também a sinalização celular. Eu estou colocando um organismo vivo, tá? Lembre-se que uma semente, um pedaço de planta é um ser vivo. Estou colocando ele em contato com uma determinada área do meu corpo. Esse padrão fica completamente aumentado. E a partir daqui a gente consegue resultados muito mais eficientes do que se a gente usar só uma coisa. E a outra grande vantagem, nessa técnica, eu não preciso trabalhar com ela sozinho. Eu posso trabalhar junto com a acupuntura, eu posso fazer uma aplicação de acupuntura, colocar sementes, mandar o paciente para casa. Quando ele voltar semana que vem, ele ficou uma semana estimulado com aquela semente. Tá? Então ela é uma técnica que se usa sozinha ou se usa acompanhado de outras técnicas. Tá? Essa técnica acabou pegando muito porque o paciente se sente amparado durante a semana toda. Ele está vendo que você está fazendo um tratamento. Tá? Aqui ainda, se a gente for juntar, a gente tem mais um fator. Eu tenho mais um fator psicológico ajudando. Porque o paciente está sentindo, está vendo e está percebendo aquela semente colada nele a semana toda. Tá? Acaba sendo mais um amparo, mais um resultado que pode ser pensado em um efeito maior. Mas aí vem o seguinte. Os princípios básicos da história toda. A técnica estimula com sementes que tenham princípios ativos compatíveis com a patologia. Mais ou menos assim. A planta que eu utilizaria para fazer um chá, para fazer uma tintura, para tratar uma determinada patologia, eu vou usar ela no ponto também. Tá? Por exemplo, uma semente de erva doce. A semente de erva doce pode ser útil para a gente tratar do estômago. Então o que eu faço? Bom, posso até dar o chá de erva doce, da tintura de erva doce para o paciente, mas eu vou usar essas sementes nos pontos do estômago, tá? Seja na aurícula ou seja na sistêmica. A gente vai colar essas sementes no ponto do estômago. Então percebe? Por exemplo, na aurícula, se eu quero equilibrar o estômago, certo? Em vez de eu botar uma coisa qualquer, eu vou colocar uma semente de uma planta que atue no estômago. Tá? Fazendo isso, o que eu consigo? Exatamente princípios ativos compatíveis com o órgão, com a víscera que está com problema, energia compatível, certo? Com o órgão, a víscera que está com problema, e ao mesmo tempo já estou dando uma informação a nível celular. Eu estou colocando uma informação de recepção da célula, exatamente mostrando o que ela precisa. Tanto a nível de energia, quanto a nível de princípio ativo. Tá? Eu vou tratar uma dor. Bom, vou tratar uma dor. Para que eu vou botar alguma coisa que não tem nada a ver? Vou tratar uma dor com plantas que sejam analgésicas. Ou plantas que sejam anti-inflamatórias. Então, nos pontos de dor, por exemplo, ou na aurícula, ou no ponto de dor, seja onde for, eu quero aliviar a dor do paciente. Vou pegar uma planta que tenha princípios ativos e que tenha energia compatível para aliviar aquela dor. Tá? Uma semente, no caso não é uma semente, mas uma parte da planta que a gente usa para poder aliviar a dor é o cravo. Tá? Aquele cravo da Índia que a gente tem em casa, que a gente usa para fazer doce. Tá? Aquele cravo tem um princípio ativo chamado eugenol, é um analgésico potente. Um pedacinho dele, tá? Não vou colocar o cravo inteiro. Então, o pedacinho pequeno, se for na aurícula, o pedacinho um pouco maior, se for na sistêmica, tá? Basta você colocar ele em cima dos pontos que você usaria agulha, ou até que você usou agulha. Você fez a aplicação da acupuntura e depois da aplicação da acupuntura, para o paciente manter aquela energia, a gente continua com as sementes. Ele vai embora para casa com as sementes, elas podem ficar 7 dias, 10 dias, dependendo do caso, e quando ele voltar, a gente vai ver um resultado muito mais eficiente. A semente vai trabalhar liberando princípios ativos, liberando energia.
tá? Então, a técnica tem 3 maneiras de ação, certo? E associa a acupuntura com fitoterapia, o energético com o científico, tá? A gente baseia tudo isso nessa brincadeira de associação. Então, dependendo da patologia, eu vou usar uma semente específica para aquele problema. Então, só para a gente entender. Primeiro, o efeito da pressão, tá? O efeito da pressão, qualquer coisa que eu colocar lá no corpo, seja uma semente, seja uma agulha, seja um magneto, seja qualquer coisa, tá? Tudo que eu colocar ali vai servir como estímulo, né? A própria pressão na mão, a própria massagem vai funcionar como um estímulo. Então, para isso, é que eu preciso lembrar sempre. O efeito é de pressão, tá? Então, a semente precisa ser bem colada no ponto, tá? Por quê? Normalmente, quando a gente vê as pessoas pondo, até acontece muito com a sementinha chinesa, ou a semente de mostarda que se usa hoje, a gente vê as pessoas usando, e você bota a semente em algum lugar e cola. A pressão fica sendo feita no esparadrapo, tá? E não na pele. Por isso, muitas vezes, você não tem o efeito, ou o efeito é muito pequeno. O segredo básico é fazer com que a semente faça pressão na pele. Então não adianta você botar lá a sementinha e colar o esparadrapo com ela meia solta. Você fica aquele calombão para fora. Ou a pressão mesmo está sendo feita no esparadrapo. Alguns dias depois o esparadrapo fura, a semente cai e efeito nenhum. O segredo básico é cola a semente. Então, a hora que você pressionar a semente no ponto, aí você cola o esparadrapo, tá? Então, lembre sempre, isso serve não só para fitoacupuntura, como para qualquer coisa que você for colar no corpo, tá? A pressão tem que ser feita no corpo e nunca no esparadrapo. Segundo, o efeito energético, tá? Nesse efeito energético, a gente tem alguma coisa muito legal. Nada mais, nada menos do que uma bateria, tá? Eu considero a semente como uma bateria, onde existe uma carga energética guardada ali, né? Então essa energia está sendo guardada até ela ter meios favoráveis para sair. Então a semente nada mais é do que a energia vital, repleta de energia, colocada num ponto de acupuntura, eu vou exatamente gerar esse equilíbrio, tá? Estou colocando uma energia perfeita em cima de um ponto desequilibrado. Então, a hora que a energia do meridiano passar por esse ponto, ela vai sofrer essa ação. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma liberação de energia e uma harmonização, tá? Aquela história que eu falei para vocês no começo. Estou lá colocando uma sementinha, vamos falar na semente de urucum, por exemplo. Uma semente pequenininha, tá? A semente de urucum é tão pequena que até muitas vezes na aurícula você pode usar. Vai virar uma árvore, que vai chegar até uns 10 metros de altura, tá? Vai viver por volta de 30, 40 anos. Então imagine o que eu tenho de energia guardada naquela semente. Aquela semente vai gerar o equilíbrio em cima de um determinado ponto, tá? Esse equilíbrio vai gerar uma harmonização. Muito bem. Além da energia, a gente tem a parte química da brincadeira. A gente sabe, tá, quando a gente fala em fitoterapia pelo lado científico, a fitoterapia brasileira tem uma característica muito grande de relacionar princípios ativos de plantas. Então eu sei que a planta X vai funcionar no corpo porque ela produz uma série de princípios ativos. Esses princípios ativos vão dar uma ação importante no organismo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Usar esses princípios ativos da planta para gerar o efeito no corpo, tá? Então, além de eu estar colocando lá, primeiro efeito, pressão, segundo efeito, energia,
Terceiro efeito, o princípio ativo da planta colocado em cima do local onde eu tenho problema. Tá? Vamos pensar o seguinte. Pega uma semente. A semente está lá guardada, está lá sequinha, muito bem. O que ela precisa para começar a viver? Basicamente, se a gente for pensar em plantar, eu preciso de um meio de terra, por exemplo, e água, tá? Coisas básicas. Se eu colo a semente na minha pele, eu estou gerando um meio líquido. Então, o primeiro fator para a planta começar a liberar os seus princípios ativos, ou reviver, vamos dizer assim, é líquido. Eu preciso de água. E o meu corpo não está cheio de água. Tá? O próprio líquido corpóreo começa a fazer a liberação do princípio ativo. Essa semente está grudada lá na minha pele. Tá? O fato dela estar colada lá vai fazer com que a minha transpiração, a minha própria célula que está cheia de água, o líquido na hora que eu vou tomar banho, na hora que eu lavo a mão, tudo gera um meio úmido. Essa umidade faz com que a semente comece a perder o seu princípio ativo. Esse princípio ativo, a partir do momento que a semente começa a liberar, é jogado diretamente na pele. Tá? Nesta área onde eu coloquei a semente, vai ser liberado uma quantidade de princípio ativo. Isso pode ser liberado em toda uma área, pode ser liberado num ponto, pode ser liberado aonde você quiser. Tá? Então, mais um fator de ação. Por isso a gente foi potencializando. Sem querer, a gente foi percebendo que eu conseguia potencializar todo esse efeito. E por último, a gente foi descobrindo que esse fator, energia, princípio ativo, a gente acabou gerando o que a gente chama de sinalização celular. Eu não gosto desse nome sinalização, não. É uma coisa mais científica, é um termo mais científico, mas eu gosto mais de comunicação celular. Tá? Então eu coloquei na pele uma determinada informação, essa informação foi, via pele, encontrar várias células, tá? Onde a semente está fazendo contato. A semente fazendo contato com essas células gerou uma informação. A gente sabe que para uma célula mandar mensagem para outra, eu tenho várias maneiras, tá? Toda célula recebe informação do seu meio ambiente, tá? A gente vive em tentativa de homeostase. O nosso corpo está sempre procurando a homeostase, está sempre procurando o equilíbrio, né? Isso acontece porque essas células vão fazer transferências de sinais elétricos e químicos, né? Dependendo do estímulo que eu estou recebendo, as minhas células vão gerar isso. A partir daí, isso é transferido pelas junções e comunicação local por substâncias químicas que se difundem no meio extracelular. Essa substância química que eu coloquei lá na pele, que era da semente, vai passar de uma célula, que vai jogar para outra, que vai jogar para outra. Dependendo do tipo de sinalização, existem várias maneiras, mas basicamente eu consigo sinalizar uma célula próxima e também consigo sinalizar uma célula distante. Através dessa sinalização, eu estou mandando princípios químicos, tá? E princípios energéticos através dessa comunicação. Então a gente consegue fazer com que a semente gere toda uma harmonização. Então o resumo da história nada mais é do que o que a gente aprende na acupuntura: gerar equilíbrio. Tá? Eu estou colocando um ente lá, o ser vivo, hiperequilibrado, em cima de um local de desarmonia. O que acontece é o seguinte: muitas vezes, se você tem um local muito desequilibrado, não tem como trocar, entendeu? Você está jogando uma energia de equilíbrio. Se você tem um campo energético equilibrado, aí você tem a troca, tá?
Por exemplo, é o caso da semente que eu falei no começo do chapéu de Napoleão. Essa aqui. Tá? Essa semente faz exatamente isso. Nós estamos trocando energia. Tá? Então, a partir do momento que eu estou em determinado equilíbrio, ela está me mantendo energeticamente também equilibrado. Agora, se eu estou desequilibrado, por causa que eu falei para vocês, tem uma dor. A dor é um desequilíbrio, seja lá qual for. Vou lá pegar a semente e põe em cima dessa dor. Aí ela está funcionando só como um vetor de tratamento. Eu estou roubando dela, vamos dizer assim. Tá? Então, se você tem uma harmonia, aí a gente faz essa troca. Se você tem um desequilíbrio, a semente faz para a gente esse equilíbrio. Tá? E o legal é isso. A semente é um fator de guardar energia, tratar uma deficiência e manter o equilíbrio. Tá? Usando a semente, você não chega no excesso. Tá? Eu não vou hiperestimular. Certo? Eu vou chegar no processo de harmonia. É o processo. O meu nível de desequilíbrio vai chegar no máximo no nível de equilíbrio da semente. Ponto. Tá? Normalmente a semente, a maioria das sementes, leva mais de mês para apodrecer. Você tem uma média de 30 a 40 dias para ela começar a se degradar. Tá? No corpo, em contato com o corpo, a gente usa normalmente uma semente que já está mais seca, então risco zero, tá? Não tem o menor problema. Além das sementes, a gente usa, nós vamos ver mais para frente, mas a gente também usa inflorescência. Inflorescência é o botão floral antes de abrir. Quem já usou alfazema para fazer um chazinho, ou já viu como é a alfazema é vendida no botãozinho floral antes dele abrir mesmo, é a inflorescência. Então é a parte que a gente usa. Tá? Então depois a gente vai ver algumas delas, aí eu dou a dica para vocês. Até que horas que eu vou? Meio-dia. Meio-dia? Bom, então vamos lá. A vantagem que eu falei para vocês é exatamente essa. O que eu preciso para fazer a fitoacupuntura? Preciso de partes da planta, tá? Sementes, normalmente, e aí vem uma coisa só legal, só um adendo aqui. Fala, mas putz, que difícil, como é que eu vou conseguir semente? Então, primeiro, o que eu falo sempre, todos os meus cursos de fitoterapia eu faço questão de dizer isso. A maioria das pessoas ainda tem essa ideia de que a fitoterapia é difícil, tá? Putz, eu vou ter que comprar planta, vou ter que fazer o chá, vou ter que achar a planta não sei aonde. E fala em fitoterapia, todo mundo pensa em mato. Você já pensa no matinho lá que está crescendo lá não sei aonde. Então eu vou dizer para vocês diferente. A fitoterapia está dentro da casa de vocês todo dia. Tá? É assustador, né? Mas é verdade. Tudo que é fitoterápico tem na sua casa, ou a grande maioria deles. Basta você olhar a sua fruteira, basta você olhar a sua geladeira, basta você olhar lá o lugar onde você guarda os grãos, os cereais, tá? Exemplo fácil, ridículo, para todo mundo ver se eu não estou falando mentira. Arroz, todo mundo tem em casa. Quer dizer, a maioria, às vezes a gente nem isso tem, né? Mas normalmente arroz a gente tem. Arroz, tá? Tem características energéticas de ser uma planta fria, tá? Ela é uma planta fria. Então, pense o seguinte. Toda vez que eu tiver alguma doença caracterizada como uma doença de calor. Vou falar uma assim para vocês terem uma ideia. Vamos falar numa gastrite. Gastrite não é uma doença de calor, não está gerando uma inflamação no estômago, está gerando um calor tremendo. Então o dia que você tiver lá, o estômago lá gerando calor, vamos fazer de conta que não é nenhuma gastrite. Você comeu pra caramba aquele dia, o teu estômago ficou inchadão, você matou uma feijoada lá, não digeriu, o teu estômago está tentando liberar aquilo, está gerando um calor louco, né? O que você faz? Pega uma semente de arroz, um grão de arroz, como preferir, e cola ou no ponto do estômago, tá? Na aurícula, ou no meridiano do estômago, tá? Aí você vai usar ponto de alarme, ponto que você preferir, tá? Aí depois vocês me contam se eu falei verdade ou se eu falei mentira, tá? Coisa simples, ridícula. Então você tem lá na sua casa, você tem arroz, você tem feijão. Se a gente for ver lá no meio das sementes, tem semente de arroz, de feijão, de trigo,
de erva doce, de alfazema, tudo isso coisas fáceis da gente utilizar. Então, basicamente, se eu for olhar na minha casa, eu tenho um monte de coisa dessa, tá? Algodão, álcool, tesoura e esparadrapo. Simples, tá? Na emergência vai sem algodão, sem álcool, sem tesoura, sem nada. Corta o esparadrapo com a mão mesmo. Se você estiver no meio do mato perdido lá, vai no esparadrapo ou vai no guspe. A ideia é fazer com que a semente fique em contato com a pele o mais pressionado possível, tá? Ótimo. A semente do mamão é fria e ela produz uma enzima chamada papaína, tá? A papaína é uma enzima que vai fazer um processo de cicatrização e melhora o processo de digestão, tá? Bom, e aí o segredo é exatamente isso que eu falei para vocês, ó. Localizar o ponto, a região ser afetada, a região afetada. Colar o micropore em tamanho um pouquinho maior do que a semente, tá? Hoje tem as plaquinhas da Dux, quem gostar de fazer coisa mais fácil, joga a semente na plaquinha, bota o micropore em cima, corta com estilete e está feito. Eu prefiro fazer cada uma, mas aí vai à vontade do freguês. Então, eu corto lá o micropore um pouquinho maior do que a semente, tá? Colo a semente e aí vou lá pressionar no ponto, tá? Fica mais ou menos assim. Isso aqui é uma semente de urucum, colada no esparadrapo. Basta eu pegar o esparadrapo e lá na determinada área que eu quero colar, aperto a semente e depois eu venho colando o esparadrapo, tá? Aí eu consigo todos os efeitos da planta. Fácil, simples, não tem macete nenhum. O único macete é pressionar a pele e não pressionar o esparadrapo, certo? Isso é o fundamento básico. Ótimo. Aí como é que a gente faz? Escolha de semente. Conforme o meridiano, o ponto, o local, a patologia. Então, para quem... como é que eu vou saber? Bom, qualquer livro de fitoterapia tem lá. Hoje, a grande maioria dos livros vem com a indicação da planta, tá? Para que ela serve, quais são os princípios ativos que ela tem e exatamente para que a gente vai usar ela. Muito bem. Então, bom, vou usar a planta X para tratar meridiano do pulmão, tá? Então, para meridiano do pulmão, para problemas respiratórios, sementes que têm características tanto de princípios ativos quanto de energia, exemplo, eucalipto e romã, tá? O eucalipto, para quem está acostumado no mato, é aquele sininho que cai do eucalipto, tá? Para quem já viu, o sininho nada mais é do que a formação da semente, né? Para meridiano do estômago, problemas digestivos, semente de endro, semente de erva doce, tá? Mesma coisa, na aurícula, na sistêmica, onde você quiser. Para dor, a gente já falou, que é o cravo da Índia, e para inflamação, o urucum, tá? Aqui sementes simples, fáceis da gente achar, a gente vai achar em qualquer loja de produto natural, se acha no supermercado, tá? Coisa interessante. Posso usar qualquer semente comestível, tá? Então tudo que você encontra no supermercado, que é tempero, que é alimento, que você vai comprar na loja de produto natural para fazer chá, você pode usar. Só não pode usar as sementes que a gente compra em loja de agropecuária, que a gente usa para plantar, tá? Aquela não pode, porque aquela vem com fungicida, tá? Então aquelas sementes são as únicas que não pode. O resto, você comprou na loja de produto natural, você comprou na farmácia, você comprou no supermercado, tá? Todas que podem comer, a gente pode usar aqui. Muito bem. Exemplo simples. Aí vem, bom, posso usar em qualquer lugar, em qualquer sistema. É por isso que a brincadeira fez sucesso também. Posso usar pontos locais, pontos de dor, pontos ASH, ponto gatilho, onde eu quiser. Depois da acupuntura, pode ser sem acupuntura, perfeito. Hoje na clínica, lá na Casa da Terra, a gente só usa semente, por exemplo, pra vocês fazerem ideia, para tudo, mas basicamente todas as crianças a gente só trabalha com semente.
Tá? A semente acabou sendo uma utilização muito legal em pediatria. E para criança, a semente vira alguma coisa meio lúdica também, né? Então a sementinha está colada, a gente trabalha lá com carimbo, em vez de colocar o micropore de bobeira, a gente bota lá adesivo, põe carimbo, põe carinha, põe bonequinha, né? Então faz uma frescurinha maior para a criança acabar cuidando disso. A criança muitas vezes acaba cuidando muito melhor que o adulto, tá? E aí a gente acaba usando essa técnica, várias maneiras, na pediatria direto e em qualquer lugar. Então, só para a gente ter esse 10 minutos aí faz tempo, você pode saber? Só vi agora. Estamos 10 já. Desculpa aí. Então aí, ó, a gente consegue trabalhar pontos locais, pontos distantes, fazer o equilíbrio, porque cada semente também é caracterizada dentro dos 5 elementos, tá? A gente faz a caracterização da semente dentro dos 5 elementos. Sementes que são relacionadas ao elemento fogo, sementes que são relacionadas ao elemento madeira. Então eu tenho sementes caracterizadas em cima dos 5 elementos também. Muito bem. Outra maneira da gente usar, dentro da acupuntura científica. A acupuntura científica, normalmente a gente trabalha nos chamados pontos homeostáticos, pontos de geração de equilíbrio. Vou fazer a mesma coisa, tá? Quero gerar um alívio, quero gerar uma diminuição da inflamação, posso trabalhar em qualquer lugar. Posso usar nas cadeias musculares, posso usar nos pontos Ruatô, tá? Então, vamos dizer assim, as sementes têm essa facilidade de serem utilizadas em todas as técnicas que vocês conhecem. Qual é a única dificuldade que eu tenho? Verificar se aquela semente tem característica energética daquele ponto e se ele tem características de princípio ativo com o ponto que eu quero tratar. Tá? Aqui a gente vê, por exemplo, a alfazema no Shenmen. Tá? A alfazema a gente sabe que é uma planta calmante, é uma planta relaxante. Tá? Esse também é uma brincadeira, se quem quiser fazer. A alfazema é facinho de encontrar. Experimenta. Você quer acalmar, você quer relaxar, você quer sedar um pouquinho, utilize a alfazema, por exemplo, de uma maneira fácil e simples. Alfazema no Shenmen da auriculo e no G4. Dá uma relaxada muito legal, tá? Pode ser usado nos microsistemas, pode ser utilizado para equilíbrio dos chakras, tá? Cada semente tem uma característica legal de equilíbrio de chakra. Você pode usar aqui, por exemplo, uma semente específica para cada um deles. Você pode pensar na cor da semente, você pode pensar no efeito da semente em relação ao chakra, ou uma semente muito legal para fazer equilíbrio de chakra, a semente de aguari ou semente de chapéu de Napoleão. Ela é super polivalente, tá? Dá para você trabalhar no equilíbrio de todos os chakras. E aí, ó, tem uma tabelinha. Essa tabela, a gente fez uma separação, tá? Depois, quem quiser essa tabela, eu posso mandar por e-mail. Depois vocês mandam e-mail para mim pedindo. Você tem algum livro que ele faz algum? Exatamente. O livro sai... Não, o livro sai... eu tenho o livro de plantas terapêuticas, né? E esse de fitoacupuntura está saindo agora. Ele já era para ter saído, ele era para ter sido lançado hoje, na realidade. Mas aí atrasou tudo, esse ano teve a Bienal do Livro, bagunçou tudo. Ele sai agora em novembro pela editora Roca. Tá prontinho, já está... Tranquilo, tranquilo. Por isso, em novembro, ele vem completinho, vem com todos os dados, vem com toda essa associação de chinesa, brasileira, misturar as duas para a gente ter um efeito. Qual o nome do livro? Vai chamar, o nome da palestra mesmo, é Fitoacupuntura, nem eu sei o resto, mas bota a fitoacupuntura lá, depois a gente descobre. Foi no fim eu te mostro o subtítulo, mas o título é Fitoacupuntura, tá? Isso, esse mesmo, exatamente.
Bom, e quem quiser já ir usando, por isso, aí me manda um e-mail, eu mando essa tabela para vocês, tá? Essa tabela, tranquilo. O que eu fiz nessa tabela? Na realidade foi uma aluna que fez, tá? Esse foi um TCC de uma aluna. Eu só dei uma melhoradinha, mas foi um TCC que ela fez de fitoacupuntura. No TCC dela, ela montou essa tabela para facilitar o uso das sementes, tá? Essa tabela vai sair completinha no livro também. Separei em relação aos patógenos, né? Aos chamados XIE, qual deles pode estar atacando e qual a gente vai usar para cada meridiano. Por exemplo, lá em cima, para o meridiano do intestino delgado, se eu tiver um problema gerado por calor, tá? Eu tenho tanchagem e amal. Se eu tenho um problema gerado por frio, anis, feijão, pimenta. Se for umidade ou fleuma, tanchagem e mal, e assim por diante, tá? E se eu não souber, eu não consigo fazer o diagnóstico. Eu sou horrível para fazer diagnóstico, eu baguncei tudo, não sei que é calor, é frio, é vento, é umidade, que raio que é isso? O que eu faço? Essa linha aqui, ó. Tá? Então, para facilitar, a gente ainda juntou as sementes que geram equilíbrio. Elas não vão atuar direto, tá? Mas eu vou gerar um equilíbrio naquele determinado problema. Tá? Então, por via, se eu tiver o diagnóstico perfeito, ótimo, eu vou na semente que eu vou usar mesmo. Se eu não tiver, vai lá na última linha, na última tabela, a gente consegue resolver tudo. Tá? Tabela completinha, todos os meridianos estão aí. Tá? Quer a tabela, pede para mim, eu mando por e-mail, senão no livro vai sair tudo bonitinho. Tá? Certo? Isso, manda para o sergio@casadaterra.com.br. Curso de fito, curso de fitoterapia brasileira, chinesa, fitoacupuntura. Mato é comigo mesmo. Qual o nome do chapéu de Napoleão? É? O nome científico. Tevetia peruviana. T-H-E-V-E-T-I-A peruviana. Aí é normal. Tevetia peruviana. Isso. Certo? Só uma dica aqui para vocês, eu acho legal, tá? Aproveita as ervas daninhas que crescem na cabeça da gente, sempre vai dar um frutinho legal também, tá? Valeu, pessoal, obrigado.